Então, pessoal, eu venho aqui falar de um assunto que eu já estou há muito tempo a trazer, que é sobre como o mundo se tornou um sítio cheio de mini ditadores espalhados por todo o lado. Eu já estou há meses para fazer este vídeo, entretanto esqueci-me, e lembro-me hoje outra vez. E porquê que eu digo isso? Porque realmente é uma conclusão que eu cheguei. Por causa do cancelamento. Porque hoje em dia tu não podes ter uma opinião diferente da maioria. Por se tens uma opinião diferente da maioria, vai haver alguém que te vai acusar de alguma coisa. Tem sempre alguma coisa para te acusar, apontar-te o dedo, porque tu não podes ter aquela opinião, porque aquela opinião é diferente da maioria. E o que é que acontece? Isso é um jeito de ser ditador, porque tu estás a regir que tipo, não, ninguém pode ter uma opinião diferente da minha. Ou seja, se tu tens uma opinião diferente da minha, tu tens de ser cancelado, tens de ter a tua conta banida, tens de perder o teu trabalho. E isso é um trabalho de ditador, percebem? E pensem comigo, não é? Vem aqui uma pessoa e diz, ai, a terra é redonda. Aparece alguém e diz, não, a terra é plana, temos provas, não sei o que mais, vamos-te cancelar porque estás contra os meus ideais. É que é muito isso que acontece, é, tu não podes ir contra os meus ideais. Hoje em dia não há liberdade de expressão. Só podes fazer liberdade de expressão se for uma liberdade que vá a favor de toda a gente. Se tu me disseres, não, eu acho que a Taylor Swift é melhor do que a Beyoncé, vai aparecer um monte de gente fã desses artistas a te criticar e a querer te cancelar só porque tu falaste mal da artista dela. E não foi nada, é uma preferência toda. Tu preferes um a outro. Da mesma maneira que eu sou metaleiro e digo, eu não gosto de Metallica. Eu aceito o poder todo que os Metallica têm, os Iron Maiden, mas eu não gosto. Gosto uma ou outra dos Metallica. Iron Maiden não gosto mesmo, não consigo. Mas, para muitos metaleiros não gostar de Metallica e não gostar de Iron Maiden, não é um verdadeiro metaleiro e vão-te querer cancelar e vão querer fazer 30 por uma linha. Porquê? Porque tu não estás a gostar das mesmas bandas que ele gosta. Acontece muito essa cena. E eu me pergunto, por que raio é que há uns tempos atrás tu tinhas stand-up comedy em que fazia piadas com tudo, se fosse português, inglês, francês, espanhol, brasileiro, loira, morena, ruiva, careca, negro, moreno, branco, albino, cigano, japonês, muçulmano, cristão, católico, se não tinha uma perna, se não tinha um braço, se era cego, se era surdo, se era mudo. Muitas, mas tudo que desse para fazer piadas eles faziam. Hoje em dia tu não podes fazer piadas sobre nada. É como ouvi um vídeo a dizer que qualquer dia até tu ris, mas é preconceito para quem não te entendes. E eu ponho-me a pensar, mano, como é que o mundo chegou assim? E chega à conclusão que o que é? Toda a gente quer ser ditador. Não é? Porque toda a gente acha que os outros ideais são os principais. Até eu mesmo. Se eu for pegar os meus ideais, que os meus ideais são mais corretos. Mas a cena é que eu não quero ditar os meus ideais. E eu respeito os ideais dos outros. Tem alguns ideais que eu gostava de ver em prática, que acho que ia ajudar muito o mundo. Mas são os meus ideais e eu não tenho de dizer que os meus ideais são os mais corretos. Não é? Mas, para muita gente, os ideais que elas defendem são universais. Tipo, toda a gente tem de ter aqueles ideais. E às vezes são ideais absurdos. Como aconteceu com o Flow, com o Cross. Não é? De ele ter errado o pronome do Ellen Page. Que sim, eu também conhecia como mulher. Eu não sabia que ele tinha se transformado. Eu sou uma merda para nomes de atores e atrizes. Conheço os mais básicos. Tipo, Brad Pitt, Angelina Jolie, Tom Cruise, Jackie Chan, Johnny Depp, e morre por aí basicamente, não é? E pouco mais eu conheço. Eu sei, e sempre ouvi a Ellen Page como a Ellen Page. E eu também não sabia que ela tinha mudado, por exemplo, não é? Que tinha-se descoberto homem, que tinha feito a transformação e que é. E aparentemente o Cross também não. E só porque o Cross errou o pronome. Foi uma guerra tremenda, não é? Foi uma guerra tremenda. E isso aí é ser ditador. Tu estás a ser ditador que te queres ditar que tipo, toda a gente tem de saber aquilo.
que és obrigado a saber aquilo, e se tu não sabes, ou se erras porque não sabes, tens de ser classificado. Não é? A mesma coisa que está aí a acontecer com outro podcast, que não vou agora falar, que está a dar strike em todos os canais que falam qualquer coisa deles. Tipo, não pode ter a minha opinião de dizer, não, aquela pessoa ali está a ser burra no que está a dizer. Não concordo com o que a pessoa está a dizer. Não posso dizer porque, não, estás a dizer isto, estás a ir contra a minha imagem, vou-te processar. Isso é ser ditador. Porque, mesmo a outra também, a outra que o nome não pode ser mencionado também, que processava toda a gente que tocasse que era o nome dela e no peso dela, também processava toda a gente. E também é ser um ditador, porque tu queres dizer que tipo, não, eu sou a rainha do parque e ninguém pode falar mal de mim porque eu sou a rainha. O pior é que toda a gente acha que é o rei. Toda a gente se acha que é o ditador, que o que eu acredito é verdade, se o que eu acredito é verdade, então toda a gente que discorda de mim tem de ser cancelado, tem de ser banido, tem de ter contas bloqueadas, tem de ser hackeado, tem de ser isto, tem de ser aquilo, blá 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 blá. Não é? Concordo que alguns são extremos, como o caso do Monark, que foi um extremismo que chegou, foi uma coisa muito extrema da liberdade de expressão. Quando é a liberdade de expressão está a vir a crime, é um outro ponto. Agora estamos a dizer, concordo com o Donald Trump estar a mandar imigrantes ilegais e criminosos embora. Eu, na minha opinião, eu concordo. No meu próprio país, se eu tenho cá, independentemente de que país for, até se fossem espanhóis, mas um bocadinho espanhóis, tens aqui espanhóis, em Portugal, que estejam a cometer crimes, não é? E que estão ilegais no país, o mais certo é pegar nele e mandar-os embora. Certo? E volto a frisar, tu fazendo um crime no teu próprio país e fazendo um crime num país que não é teu, são pesos completamente diferentes. O peso de seres um imigrante, independentemente se é legal ou ilegal, é muito maior do que o peso de seres um nativo. Então não é porque há criminalidade, por exemplo, em Portugal, que não podem mandar embora os imigrantes. Porque já tem criminalidade em Portugal já tem de se preocupar com a criminalidade que existe com os portugueses, não tem como estar a preocupar com a criminalidade de espanhóis, franceses, alemães, ingleses que vêm para Portugal fazer crimes. Estão a entender o ponto? Então eu concordo. Mas também há muita gente que discorda de mim. E se eu digo isto, muita gente aí nos comentários que vai ouvir, vai discordar de mim, vai querer me cancelar porque eu tenho uma opinião diferente. E isso é ser ditador. O ditador é o presidente manda, o presidente sabe o que é melhor, ou acha que sabe o que é melhor, e vão fazer tudo como o presidente quer. Ou seja, chega o presidente diz, eu não gosto de Metallica, vamos banir a Metallica do país. Ninguém mais vai poder ouvir Metallica porque o presidente não gosta. Estão a entender? Isso é ser ditador. E o que a maioria do pessoal vai no Twitter, eu não uso Twitter, mas o que eu ouço falar do pessoal que usa, por exemplo, do YouTube e assim, é que as pessoas não conseguem ter um discurso de conversa, de um discurso saudável, uma discussão saudável. Tu não gostas de Beyoncé? Processo! Vamos cancelar! Estás a falar da diva e não sei o que mais. Eu não gosto de Beyoncé porque eu não sou muito fã de pop. Sou pouco que eu gosto tipo de pop, não é? Por exemplo, gosto de Ed Sheeran, gosto de pop, mas é uma mistura de rock, metal, pop e isso. Gosto de hyper pop e assim, não é? Em termos de estilo de música. Mas não é muito fã. Eu, da Taylor Swift, era fã da autora que era country. Nunca fui muito fã, depois dela ser do mundo country. Eu nunca fui assim muito fã. Mas também, aí está, tu dizes, não sou muito fã da Taylor Swift. É motivo, muita gente vem aqui nos comentários me criticar porque eu dizer mal da Taylor Swift. Eu não disse mal, só disse que não gosto. Não é o tipo de música que eu aprecio. Eu entendo o talento dela, entendo o movimento todo que ela tem, entendo a profundidade toda das músicas dela, mas não é para mim. Mas só isto é o suficiente para me virem tentar cancelar por eu não gostar de um artista. Ou porque eu apoio uma escolha do Elon Musk, mas discordo de centenas delas, mas concordo com uma, já sou uma besta porque eu estou a concordar com ele e porque isso, porque aquilo. É uma merda que acontece com os partidos. Que muita gente usa os partidos como clubes de futebol. Que, por exemplo, pegar no exemplo do Brasil, já que o maior público do Brasil é PT e bolsonarismo, não é? O bolsonarista. Em que, ou és um ou és outro. Tudo que um faz, tu és PT, tudo que o PT faz, tu pagas pau. Mas
tudo que o Bolsonaro faz é uma merda. E vice-versa. Só porque é um partido diferente. Não conseguem ver que, tipo, não. O meu partido está a fazer coisas certas, o PT faz. Mas também faz muita coisa errada, também faz. Não conseguem ver mais isso. Então, se alguém fala mal do que eu gosto, neste caso do PT, por exemplo, eu não sei nem outro, porque eu nem sequer sou brasileiro, mas, por exemplo, vem tudo cair na mão. Ei, porque tu estás a falar mal do meu partido, porque tu és esquerdista. Nem sei se o PT é esquerda ou direita. Eu não entendo muito se é direita ou esquerda. Eu não sei muito disso. Mas começa a apontar o dedo e não sei quem, não sei o que mais. Mano, isso é um trabalho de ditador. O que nós estamos a ser é puramente ditadores. Porque nós estamos a querer que a nossa opinião é principal e que toda a gente tem que seguir a nossa opinião. Toda a gente tem uma opinião diferente da nossa, não presta. Há opiniões que realmente não prestam. Há opiniões também que devem estar num esgoto. Que são mesmo opiniões de merda. Mas vamos dizer, tipo, não é? Pá, se eu tenho uma opinião, sei lá, o meu jogo preferido é Pokémon e digo que eu não gosto de Monster Hunter, não gosto de Dark Souls, não gosto de, sei lá, outra série assim muito famosa. Por exemplo, Final Fantasy só joguei a partir do 15, quando ficou em Action RPG. Por exemplo, quando não gosto muito de RPG, tanto Pokémon, não é? E Digimon e Capsule Monster. Já é o suficiente para muita gente me criticar quando não precisa nada de game, que a minha opinião é uma merda, porque eu estou a falar mal dos Dark Souls, porque eu estou a falar mal dos Final Fantasy. Eu não estou a falar mal, só que não é uma coisa que é para mim. Percebes? É só alguns exemplos, tipo, mais corriqueiros. Claro que acho que em termos de jogos e música eu sei que acontece muito, principalmente quando se fala em níveis pop e quando se fala no K-pop acontece muito isso. No metal também acontece muito isso. Porque há aqueles de pseudo-intelectuais do metal em que o único metal que é bom é o que eles ouvem, tudo que eu não gosto não presta e nem pode ouvir, não é? Também odeio as pseudo-intelectuais metaleiros. Mas depois, tem também muitos youtubers dizermos aqui, tá, olha, eu não gosto. Pá, eu por acaso não sei nenhum que assim quando gosto. Por exemplo, eu não gosto, sei lá, do Resident Evil, por exemplo, não é? A criticar porque o Resident Evil é melhor que tu, porque o Resident Evil é isso, porque o Resident Evil. Estou-me a cagar para ele, eu não gosto. Nunca gostei. O Gato Galáctico, não é? Eu gostava muito antigamente, agora é por coisa de criança e eu não gosto mais. Não é? Eu gostava muito quando eu fazia parte da animação e quando eu esteve cá em Portugal e assim. Depois, tipo, agora é infantil, não tenho culpa dele ter mudado o público, não tem uma coisa para mim. Percebem? Da mesma maneira que eu adoro os vídeos do Filipe Neto. Eu sei que o Filipe Neto é uma merda como pessoa, segundo o que toda a gente diz, segundo o que a própria admite que ele é muito narcisista e tudo. Mas eu curto o conteúdo que ele faz, eu vejo por conteúdo, não porque é o Filipe Neto. Vejo porque é conteúdo. Eu gosto do conteúdo que ele faz, não é? Da mesma maneira que eu gosto muito da banda Fala em Reverso, apesar que eu sei que o Ronnie é uma banda de merda como pessoa, é um criminoso como pessoa. Mas estou a separar a obra do Ori, eu não vou conhecer pessoalmente, eu não quero conhecer pessoalmente, quer dar, fazer um concerto, quer dar conhecer pessoalmente, é uma foto, mas não vou ser amigo dele. Da mesma maneira que não vou ser amigo do Filipe, eu também queria também precisar de vídeos dele para ter o direito ao que ele faz, ao que ele gasta dinheiro com a produção. Mas, pá, é vida, tipo, é o que eu gosto. Agora, sabe lá, se eu não vou estar com ele e não vou chegar a uma pessoa super porreira. Porque uma coisa é o que mostra no Twitter. Para você dizer, tu para ser relevante no Twitter tens de falar merda. E muita gente tem de criticar a merda que tu falas. É só assim que tu consegues ser público no Twitter. E hoje em dia tipo, é muita merda que é debatida, muita coisa sem nexo, muito ditador de armários que sabem mais do que o outro só porque a tua opinião acha mais válida do que a do outro, e tu acabas por não teres ali nada. É cancelamento atrás de cancelamento só porque diz um A errado, só porque errou uma letra, só porque escreveu mal, só porque tu não concordas com a opinião que é dele. E está-nos a tornar ditadores. Veio primeiro das escolas, com a educação de que uma criança, por mim cá em Portugal, uma criança não pode levar não pode levar um estalo, não pode ficar de castigo. O do estalo concordo. Opa, tudo bem. A menos que seja uma coisa extremamente grave, mas pronto.
Concordo com não, não dá um estado criado, mas não deu não, e não pôde castigo. E agora há muita aquela maneira que a criança tem de andar com as coisas de marca, com o telemóvel da moda e que é porque está excluído do grupo de amigos. Mano, e é isso que faz com que depois as pessoas crescem, achar que o que elas sabem é melhor, porque elas não têm de se esforçar, porque nunca ficaram castigo, portam-se mal, não acontece nada, viram ditadores, porque depois chegam ao ponto de eu acho que a Levi's é a melhor marca de roupa. E se uma pessoa diz, não, a melhor é a Guess, então vou-te cancelar por estás a dizer mal da Levi's, porque eu sempre usei da Levi's, então o Levi's é melhor. E tu ficas tipo, pá, porquê? Porquê que estás a cancelar? Uma pessoa tem uma opinião diferente da tua. E o cancelamento nada mais é do que ser ditador. Pegando quando tem em Portugal, no tempo de Salazar, no tempo da ditadura, a quantidade de livros que foram queimados porque falam mal do governo ou porque têm uma opinião diferente do que o governo queria passar às pessoas e que o próprio governo pensava. Ou seja, todo o livro que fosse contra o que o governo pensava eram queimados. Ponto. E agora vão me dizer que isso é bom tipo, na sociedade em si. Tu optaste a apontar o dedo a toda a gente porque ninguém tem a mesma opinião que tu, porque a tua opinião é melhor, porque tu és mais intelectual do que outra pessoa. Por aí, porque toda a gente é pseudo-intelectual que sabe tudo sobre tudo e que não aceita crítica, de que a minha maneira de pensar é melhor porque eu sou instruído, eu sou advogado, eu sou médico. E vai saber, não é porra nenhuma, só quer ser gabar que é algo só para ter mais validação no que está a dizer. Percebes? E é isso. Quero que vocês reflitam bem nisto tudo que eu estou a falar. Se não faz com que as pessoas sejam mini ditadores espalhadas por o mundo a tentar basicamente controlar tudo onde eles tocam. E, não, eu tenho de apagar tudo que eu não gosto e de apagar a minha bolha. Porque é também a cena de não conseguir sair da bolha. Ou seja, como nunca saem daquela bolha, seja bolha social, seja de serem ricos, o que é, como vejo muitas vezes aí o pessoal, sabes, para tu fazer rir só basta poupares. Estás a dizer que o ordenado mínimo não deixa para pagar uma rede, então não pagares Netflix e que é? E eu venho a pensar, ao seu filho de uma grande puta, se o ordenado mínimo está a 865 euros e eu tenho descontos e uma renda não pagas menos que 1000 euros, como raio é que eu poupar não comprando nada, o mundo ordenado vai ser para uma renda? Explica-me só isso. Porque são filhos da puta, desculpem o termo, que se viveram do cu para o ar, assim injetado ali dinheiro com os dos papais, porque os papais sempre tiveram empresa, foram ricos e o caralho, são pessoas que passam o dia no ginásio, que nunca devem de se esforçar para ganhar dinheiro, também vem cá com filho da puta de pensamentos de que, gente, ficar rico é fácil, é só não gastar com besteiras, mas depois não veem as merdas que acontecem no mundo, não é? Com uma renda, para um quarto, consegue ser tão, o valor de um ordenado mínimo em Portugal. Está a chegar a esse absurdo. E agora tu diz-me. E para mim a cagar a regra e depois querem ser ditador, porque depois se alguém vai contra o que eles dizem, querem te cancelar porque tu não estás a ser mau. Estás a ser mau. Porra! Entendes? Foda-se. Eu sei que agora fui um bocado do tema, mas a cena é tipo, nós temos de pensar com cabeça. Nós temos de pensar que não é porque a nossa opinião parece ser certa que pode ser certa para toda a gente, não é? Existe muita coisa por aí para ser debatida. E se às vezes as coisas não foram feitas da maneira que nós queremos que fossem feitas, se calhar é porque os governos têm uma maneira de pensar diferente, ou porque já viram que essa maneira se calhar não funciona. Como há muita gente a dizer, se os países são pobres, porque é que não é imprimir mais dinheiro? Foi o que a Venezuela fez, e agora como está desvalorizada a moeda da Venezuela, não é que devia ser mais simples, devia ser só imprimir dinheiro e tal, não é? Mas, infelizmente, há muito mais para trás, porque quanto mais dinheiro há, mais é desvalorizado. Da mesma maneira que o ouro é tão valioso, porque há pouco, no momento em que houver aos montes de ouro, não é? O ouro vai desvalorizar. Quando houve aquela cena toda da época de ouro dos Estados Unidos, que o ouro é super desvalorizado, porque era aos pontapés ouro nos Estados Unidos. Hoje em dia é extremamente mais caro, porque há muito menos ouro. Percebem? E então, acabando o vídeo, vocês pensam muito bem. É? Se querem ser pequenos ditadores que querem ditar o que é passado em todo o mundo, em vez de olharem para o real problema e tentarem assimilar a opinião de todos, para ver se alguma daquela opinião até faz sentido. E debater
civilizadamente com a pessoa. Não é preciso uma discussão de cancelamento. Não precisa de cancelar toda a gente porque uma pessoa não sabe que aquela pessoa não quer ser tratada por ela. Não é? Por amor de Deus, vamos crescer um bocadinho. Nós já estamos em 2025, já estamos no século XXI. Devia de haver mais pensamento de pensar, poxa, foi um erro. A pessoa não tem de saber tudo. Tu sabes tudo? Tu que estás aí a ouvir o vídeo, tu sabes tudo? Tu sabes, tipo, se eu te der aqui uma equação de química quântica, sabes resolver? Não, então tu não sabes tudo. Não é? Se eu te dizer aqui, agora vou-te pôr aqui uma bata, vestir uma bata e vais fazer uma operação plástica, vais saber fazer, não vais saber fazer porque tu não sabes tudo. Não é? Portanto, se tu não sabes tudo, temos de aprender com quem sabe. Ou mesmo quem sabe, às vezes está errado. Às vezes tu vais ouvir uma pessoa que sabe do assunto e vais dizer, não concordo muito, não vejo essa visão. Está tudo certo, porque às vezes a pessoa que também sabe tudo sobre essa área, às vezes também não sabe nada. Entendem? Não veem o mundo como deve ser, porque às vezes estão dentro de um pedestal. Já quando em Portugal, vi um político à televisão dizer que desconhece que haja pobreza em Portugal. Quando eu estou a dizer que um ordenado mínimo é 875 e uma renda mínima passa dos 1000 euros à vontade. Hoje em dia, quase por 2 ordenados mínimos para uma renda. E como é que vem o pessoal dizer, desconhece que haja pobreza em Portugal, não é? Pronto. Portanto, não é só porque estão no poder que têm conhecimento. E é isso. Mas o que está a fazer é que estamos a tornar ditadores, voltando ao assunto, por estamos sempre a querer que a nossa ideia seja validada e que não queremos validar a outra e não queremos ouvir mais nenhuma opinião. A nossa opinião é certa para nós e queremos banir toda a gente da internet só por ter uma opinião diferente. Sabe? E nós temos que pensar muito bem nisso. Temos que pensar se isso vale a pena para o que nós queremos. Então, pessoal, fiquem bem. Digam nos comentários o que vocês acham sobre isto. Se vocês já têm reparado que o pessoal está a se tornar mini ditadores, então fiquem bem. Então, próximo vídeo.